Então vamos lá, vamos falar de resiliência, né? Eu costumo falar que aqui no Brasil, né, as pessoas... você viu? As duas responderam igual. Isso é ótimo. Então vamos começar por resiliência. Resiliência, né, na etimologia da palavra, significa se moldar, se adequar, se adaptar a, né? Então, o que é interessante dizer? Né? Hoje a gente escuta muito falar de resiliência aqui nas mídias, enfim, em todos os lugares, né? Tem a resiliência, tem a resiliência. E eu converso muito isso com a Denise, né? Porque a Denise é neurocoach também, ela estuda diversas coisas, ela é meio nerd igual eu. Então ela faz pós-graduação na área, ela tem várias pós-graduações nessa área de psicologia positiva, é mestre nisso, naquilo. E aí a gente discute bastante que é engraçado o quanto que certas modas, né, que a gente importa dos outros países e a gente não pensa, parece que as pessoas não param para pensar, né? E adaptam, né? Isso acaba sendo uma opinião minha, que eu já discuti isso com alguns colegas. Para quem não sabe, né? Eu fiz sociologia e até hoje eu tenho a galera no grupo, né? Tem o grupo das faculdades que eu me formei, né? E na sociologia uma vez a gente discutiu muito sobre isso. Então é uma visão não minha, mas uma visão de sociólogos, né? Que trabalham esse conceito de resiliência, né? A resiliência, na minha opinião, né, e de alguns sociólogos, é algo importado, né? Por quê? Porque na Europa está muito em voga, já faz uns 10 anos, falar sobre resiliência. O povo europeu, né, há duas gerações passadas, e no máximo a geração passada, eles tinham muita resiliência porque eles tinham vindo de tempos difíceis, né? Principalmente a duas gerações passadas, que viveram a Segunda Guerra Mundial e parte da Primeira Guerra Mundial, onde numa guerra, né, numa crise gerada por uma guerra, é importante que nós tenhamos resiliência, né? A resiliência é super importante para a gente se adaptar com os novos tempos, isso que é resiliência, né? Se adaptar. Só que se você for parar para pensar no contexto histórico, social e cultural do nosso país, né? E aí as pessoas falam o tempo todo, né? Que os profissionais de coach, de psicologia, enfim. Nós temos que ter resiliência, temos que ter resiliência, temos que ter resiliência. Isso só foi uma palavra bonita, diferente, que apareceu aí nos últimos anos e as pessoas acham que elas têm coisas que as pessoas têm que fazer. Elas têm que ter resiliência para ser mais produtivo, tem que ter resiliência para ter foco, tem que ter resiliência, né? Tipo, para se adaptar a tudo que for contra o fluxo normal das coisas e tem que ter resiliência. Mas cá entre nós, gente, que é povo, né? Culturalmente falando, socialmente falando, que tem mais resiliência no planeta do que o brasileiro, né? A gente fala, o brasileiro, ele se adapta a tudo, né? A gente vê no Brasil, eu acho que o que mais nós temos, todos os brasileiros, e acaba sendo algo inato, por conta que a gente está aqui em mais de 500 anos tendo resiliência, né? Então isso ficou no mundo acadêmico, né? Nos grupos acadêmicos, lá na Europa, surgiu na Europa e nos Estados Unidos, que são povos, né? Que atualmente não estão mais tão em contato com essas gerações, duas gerações passadas, que viveram em guerras, né? Os Estados Unidos nunca teve assim uma grande crise, a não ser a de 1929 e a de 2008, né? Então, mas assim, nada comparado, né, a uma guerra, né? E aí eu acho assim, de verdade, eu acho esse conceito, essa balela de ficar falando que nós temos que ter resiliência e divulgar e difundir isso no nosso país, eu acho uma grande perda de tempo. Porque muitas vezes, o que eu percebo, e aí eu tô falando de experiência clínica com os meus pacientes de neurocoach, que muitas vezes eles falam assim, mas você não acha que eu tenho que ter resiliência? Aí eu dou exemplos, né, para essa pessoa. Muitas vezes mulheres, né, que são separadas, têm filhos, têm grandes cargos
e trabalham, cuidam da casa, cuidam dos filhos, né? E aí o filho tá doente, ela não pode faltar no trabalho, e aí ela se adapta. Então, assim, o brasileiro, ele é super resiliente, né? E aí a pessoa, ela se sente na obrigação, né? Às vezes por não saber o que que é, né? E chega pra você e fala assim, eu preciso ser resiliente. Tá, mas você sabe o que que é ser resiliente? Ser resiliente é você se adaptar a qualquer situação, é você, tipo, se virar nos 30, né? Essa seria a expressão, né? Mais fácil de ser entendida. E aí as pessoas não percebem que elas são super resilientes, né? Então o brasileiro importou, né, da Europa e dos Estados Unidos esse conceito de se olhar para a resiliência, né, e falar assim, nossa, eu preciso disso para minha vida. A gente já tem até demais, né? Eu acho que nós somos muito, como a Sueli disse, super adaptáveis, né? A gente se adapta a tudo e muitas vezes, né? E aí a grande maioria da população brasileira se adapta, né? É resiliente sem reclamar, né? Sem fazer mimimi, né? De um tempo pra cá, essa nova geração aí que tá surgindo, dos millennials, né? Talvez para eles, sim, seria essa roupa vista também, né? Mas você mesmo assim, dependendo da classe social, você vê mesmo esses millennials super resilientes, super adaptáveis, né? Então, assim, eu acho que nessa questão biopsicossocial, eu acho que a gente deveria falar menos de resiliência e falar mais de procrastinação, né? Eu acho que o europeu, o americano, ele precisa sim de resiliência, pelo pouco que eu já morei fora, que eu conheço, que eu convivo com pessoas que são da Europa ou dos Estados Unidos, eles precisam realmente de resiliência, eles não conseguem se adaptar. Eu vejo que para eles, eu tenho amigos que estão fora, né, e são brasileiros, e eu tenho amigos que são italianos, que são franceses, né, que são portugueses, enfim, espanhóis e ingleses, são os lugares que eu mais tenho contato. E nessa condição do coronavírus, eu tenho uma amiga que mora na França, eles já estão no 13º dia de quarentena, né? Eu também já passei dessa data porque eu comecei antes. Mas eu já tô mega, tipo, eu já falei, se tiver que fazer 50 dias sem pensar na questão econômica, eu tô super adaptado já. Pra mim já é uma rotina. A gente pega rápido, nosso cérebro é adaptado rápido. Teria que ter estudos neurocientíficos para provar isso que eu tô falando. E teria como que a gente vai explicar agora. O que é resiliência no cérebro. Mas eles estão no 13º dia e eles parecem que estão no 3º dia, assim. Eles mandam mensagem, sofrendo, tipo... É um drama, né? Eu acho que a gente teria que, no Brasil, se preocupar menos com essa resiliência e pensar mais na procrastinação, né? Nós somos os reis da procrastinação, né? Procrastinar, a gente deixa para amanhã o que a gente pode fazer hoje, a gente deixa assim, né? Eu acho que esse é a minha visão pessoal em relação à resiliência. Eu acho que nós deveríamos focar mais em curar nossa procrastinação, né? Do que tentar melhorar, né? Tentar melhorar a nossa resiliência, né? A nossa resiliência, ela já é admirável. Agora, a nossa procrastinação, ela é gigante, né? Aí você vê pelos governantes, você vê por todos os outros locais. E a procrastinação, acho que ela faz muito mais mal, né? Pensando assim socialmente, né? Pensando emocionalmente, do que a própria resiliência. Porque assim, se você não for resiliente, o que vai acontecer? Você vai sofrer. Você vai sofrer, você vai aprender com aquilo e da próxima vez você vai aceitar melhor, né? Você vai treinar a sua resiliência levando na cara, como o brasileiro faz. Então, assim, se você não for resiliente, fica tranquilo, né? A vida vai te mostrar, ela vai te dar esse aprendizado, né? Agora, se você é procrastinador, é difícil. Porque às vezes o procrastinador não percebe que ele é procrastinador e ele não percebe que ele não consegue dar o próximo passo, que a vida dele não vai pra frente, porque ele procrastina, né? E ele deixa tudo pra última hora, ele faz tudo, ele teria a chance de fazer tudo bem feito, mas ele não faz bem feito porque ele deixa pra fazer na última hora, né? Então esse é o procrastinador, né? Agora o resiliente não, o resiliente é a gente tem a coroa de resiliência no mundo, né? E eu não sei para que a gente fica focando
atenção nisso, né? Que eu acho que é para dar ibope de algo importado e aproveitar que tem um monte de estudos científicos sendo feitos na Europa e nos Estados Unidos sobre resiliência, então vamos ser resilientes, né? E eu acho que as pessoas não param para pensar. Eu não sei, eu não consigo. Às vezes, igual eu falei para vocês, acho que em alguma dessas lives, eu não consigo entender como que o brasileiro, às vezes, eles estão seguindo a manada e não percebem o que estão fazendo. Isso é fato, né? A gente parece que tudo que é de fora é mais interessante. Então, tá se falando pouco de procrastinação, né? E se falando mais de resiliência, num país onde é um país totalmente resiliente, né? Porque a resiliência para o nosso cérebro é aquela capacidade de ressignificação, né? E readaptação, né? Vocês sabem qual que é a entidade, ou vamos dizer assim, vamos chamar entidade no sentido de a coisa no planeta que é mais resiliente no planeta, assim, o que é mais a entidade mais resiliente do planeta, né? As entidades mais resilientes do planeta, se você for pensar, é a água, né? Por quê? E ela é um ótimo exemplo de metáfora para você entender resiliência, né? E a resiliência, ela se adapta, a água se adapta em qualquer lugar. Se você colocar ela num copo, ela vai preencher o copo e ela vai se adaptar àquele copo. Se você colocar ela num funil, se você colocar ela num tubo de ensaio, se você colocar ela numa piscina, ela vai se adaptar, né, a qualquer forma que ela se coloque. Então a gente costuma dizer que a resiliência é a sabedoria da água, né, que se adapta a qualquer situação. E quando a gente fala assim, ó, que a água é a sabedoria da resiliência e se adapta a qualquer situação, a gente fecha nossos olhos e fala para vocês, imagina um povo, a gente vai imaginar o brasileiro, né? E essa resiliência, e por que a gente fala muito do brasileiro? E eu falo experiência própria de tantas viagens, de conhecer tanta gente fora. Porque essa sabedoria da água em ser resiliente, em se adaptar a qualquer lugar, é algo que mostra humildade, né? Isso mostra a humildade da água a se adaptar em qualquer situação. Então, ser resiliente é ser humilde, né? É se moldar de acordo com a necessidade, sem perder a essência, né? Isso é o mais importante. A gente se molda a situações sem perder nossa essência. Isso é ser resiliente, né? Porque se adaptar perdendo a nossa essência, aí já não é mais resiliência, né? Aí já é oportunismo, né? Você vai trocando sua máscara e vai se adaptando às necessidades para ter oportunidade sobre aquilo. E aí você perde sua essência. Então, você se adaptar mantendo sua essência, né? Isso é resiliência, né? E manter a essência, no caso da água aqui, é ela querer voltar para onde é a origem dela, que é o oceano, de onde ela saiu e ela foi se adaptando e o sonho dela é voltar para o lugar dela, que é o oceano, né? Então, assim, quando a gente fala em resiliência, a gente pensa em pessoas flexíveis e adaptáveis. E a gente não se torna flexível simples fato para agradar o outro como um oportunismo. A gente se torna flexível de acordo com as situações, né, com as necessidades e deixar o corpo dançar de acordo com a música, né? E a gente sabe muito bem fazer essa dança muito bem, né, como brasileiros. Então eu acho que em falar em resiliência é a gente escutar isso e parar para refletir que nós não precisamos de resiliência. Óbvio, um pouco de resiliência vai bem para todo mundo, né? Todo mundo precisa de um pouco mais, mas a gente tem essa permissão de que o nosso rio tem que correr para onde dá, né? Isso é muito Brasil, né? Isso é muito brasileiro, né? Então a gente tem que se permitir conhecer essas adaptações, mantendo a nossa essência, né?